Olá, amigos. Vamos dar continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, hoje no capítulo 10, no item 15. Estamos gratos por mais essa oportunidade e felizes por essa chance de trabalho. O nosso tema, nós estamos no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, e o nosso tema hoje é o perdão das ofensas, que nos é trazido por Paulo, apóstolo. E como página de abertura, eu gostaria de compartilhar o texto da lição 135 de Fonte Viva de Emmanuel por Chico Xavier, cujo título é Desculpa Sempre. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Essa passagem está em Mateus 6,14. E Emmanuel nos fala: por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão de pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações, que é o que nós precisamos e queremos. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Ti, amado Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez, estudando, tentando entender, tentando internalizar o Teu Evangelho, os Teus ensinamentos, Senhor. Pedimos que seja conosco, que possa nos apoiar, que possa nos clarear a mente, abrir nossos corações, para que nós possamos de verdade aproveitar o Teu aprendizado, esse aprendizado que Tu nos delega, que Tu nos dá com tanto amor, o aprendizado do amor que Tu nos trazes. Abençoa-nos, Senhor, na intenção do bem, na intenção do trabalho, e que seja em Seu nome, em nome da direção espiritual da nossa Casa do Caminho, em nome dos espíritos que nos ajudam, que nos amparam, dos irmãos do plano espiritual que sempre tão boa vontade tem conosco, e acima de tudo em nome de Deus,
que nós possamos dar início a essa reflexão, esse estudo desse tema tão importante na tarde de hoje. Graças a Deus. Então, esse nosso texto que Paulo nos traz é sobre o perdão. É sobre o perdão, essa coisa tão importante, esse aprendizado que nós precisamos fazer. E ele diz assim: perdoar aos seus inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos seus amigos é lhes dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está melhor do que era. Sim, é mostrar que estamos melhores, porque o perdão beneficia a nós que estamos perdoando, que somos o sujeito da ação de perdoar. É ao nosso desenvolvimento que aprender a perdoar serve. Nosso crescimento moral está arquitetado sobre o tripé do BIP: benevolência, indulgência e perdão. Essa palavra que vem do latim, do prefixo per, que significa além, e donare, que significa doar. Então, nós vamos além, vamos doar além. Perdoar é lição de amor. Perdoar é saúde moral e mesmo saúde física mesmo, né? Já está comprovado que o ressentimento, esse esqueleto que nós guardamos no armário, quer dizer, essa mágoa que a cada vez que vem a lembrança nos machuca de novo, nos inspirando de novo a ofensa, a tristeza que sentimos quando achamos que alguém errou conosco, ou quando errou mesmo. Nós erramos, os outros também erram. Nós estamos aí na batalha. Esse ressentimento faz esse acúmulo de energia ruim, que vai atingir mesmo o nosso corpo físico, vai nos fazer adoecer. Além de criar esse ciclo, do qual às vezes nós não conseguimos sair por encarnações. Quantas histórias nós já lemos, nós já soubemos de espíritos que estão nesse ciclo sem conseguir sair, porque assim dita vítima de uma situação é carrasco na outra situação e depois vira carrasco e a outra vira vítima, enfim. E esse ciclo nunca se encerra. Então, esse ressentimento, como eu ia dizendo, pode sim nos causar enfermidades mesmo, físicas. Nós precisamos nos cuidar muito. Nós temos obrigação de nos cuidar, de cuidar desse corpo, que é esse veículo abençoado que nós ganhamos, que nós recebemos para essa encarnação. Cuidar também do nosso pensamento, cuidar dos nossos sentimentos. Aquela avaliação do dia que Agostinho nos propõe, que façamos à noite, né, ajuda bastante nesse processo. Quando nós pensamos naquilo que nos machucou, né, no caso nessa avaliação, né, da noite, antes de dormir, nós pensamos naquela atitude, naquele acontecimento, enfim, que nos machucou, que nos ofendeu, que nos deixou tristes, decepcionados. Nós podemos aproveitar e analisar o que nós sentimos naquela hora, o que nós estamos sentindo ainda à noite, porque nós estamos nos prejudicando. Então nós devemos refletir nesse momento que nós só estamos nos prejudicando com carregar esse sentimento.
Então, nós precisamos trabalhar no nosso íntimo. Nós precisamos relevar, procurar compreender, desculpar até, usando mesmo esse pensamento de quem está se prejudicando, somos nós mesmos. A doutrina espírita nos ajuda nessa compreensão, porque essa certeza que nós temos da imortalidade da alma, desse infinito caminho que nós espíritos trilhamos em busca da ascensão, da reforma, essa reflexão nos ajuda a pensar que tipo de conexão, que tipo de sintonia, que nós sempre estamos sintonizados com alguém, que tipo de sintonia nós estamos fazendo. O pensamento é energia, e a energia vai longe. A emissão do nosso pensamento traz consequências, sempre. Então, seguindo aqui no nosso texto, Paulo nos fala no perdão de Deus. Na oração do Pai Nosso, nós temos lá: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Até assim, Deus não. É porque é um modo, né, da gente conseguir, de nos ajudar no pensamento, mas Deus não perdoa pelo simples fato de que Deus não se ofende. Deus nos criou, Deus assiste, está conosco a todo momento, nos segurando, nos apoiando, nos dando todos os recursos que nós precisamos. Nós podemos nem sempre aproveitar, mas Ele nos dá os recursos para o nosso crescimento, para que nós possamos crescer na nossa caminhada rumo à felicidade, que foi para isso que Ele nos criou. Mas o sentido do que Ele nos fala é importante. Nós queremos sempre ser compreendidos, ser aceitos, e se nós agimos com essa rigidez, com esse rigor, como ele fala, até em relação a uma leve ofensa, como nós estaremos agindo dentro das leis de Deus? Queremos e precisamos, nós precisamos de indulgência também conosco. E essa empatia, esse nos colocarmos no lugar do outro, vai nos ajudar a ver que nós precisamos dar para receber. E assim conseguirmos aprender a ser cada vez mais indulgentes. É um aprendizado. E quem diz, como nós estamos vendo nesse slide, eu nunca perdoarei, como diz Paulo, prenuncia sua própria condenação. Então, Paulo nos convoca àquela reflexão, àquela avaliação de atitudes e pensamentos a que nós nos referimos antes, quando ele diz para pensarmos direitinho na situação aquela que nos fez sair como ofendidos. Às vezes, no calor até de uma discussão, acabamos nos perdendo. O nosso orgulho acaba tomando conta de nós e nós ficamos perdidos sem ver que, às vezes, nós mesmos demos início àquele processo que acabou resultando naquele desastre, naquela discussão toda. Quem pensa, ou mesmo consegue até verbalizar, né, que nunca perdoará, está prejudicando a quem? Está prejudicando a si próprio e a mais ninguém. Aliás, quem sabe se analisando, nos diz Paulo, a vós mesmos não vereis que fostes o agressor. Quem sabe se nessa luta que começa por uma insignificância e termina por um rompimento, às vezes a gente rompe, não fala mais com a pessoa com quem discutimos ou que nos ofendeu de alguma forma, quem sabe não fostes tu que desferistes o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva não escapou de vós, e às vezes a gente nem se lembra mais porque já está envolvido ali daquela maneira, naquela agressividade. Quem sabe se não usastes de toda a moderação necessária?
Sem dúvida, o vosso adversário errou ao se mostrar tão suscetível, mas essa é mais uma razão, mais ainda, reforça a necessidade de sermos indulgentes, para que ele não mereça a reprovação que vós lhes dirigis. Porque se nós formos mais indulgentes, ainda mais compreensivos, aí mesmo é que nós teremos a certeza de que não estamos merecendo aquela reprovação que nos é dirigida. Paulo nos mostra que, não conseguindo ser indulgentes, nós podemos piorar ainda a situação se entrarmos por um caminho de represália. É como eu falei naquele ciclo. Se fulano agiu assim, então eu também posso agir dessa ou daquela maneira. Vamos entrar nessa lei de Talião, que vai fazer esse ciclo que nós falamos, esse ciclo maléfico e prejudicial para nós mesmos. Então, se vai reagir fazendo o outro ser prejudicado também, ou enfim, ofendendo também o outro, se achando no direito de responder à altura, como a gente fala. Daí a gente vai formar esse ciclo, essa rede de energia ruim, na qual nós mesmos vamos nos enredar, quando uma simples atitude de parada, de compreensão, de abertura do coração, de boa vontade, e anular todo o efeito maléfico que só se ampliou com a nossa atitude. Nós precisamos da reflexão séria. Será que com uma atitude simples poderíamos evitar o conflito? Agora, se ao avaliarmos, concluirmos que não poderíamos ter feito nada para evitar o que aconteceu, aí mesmo, então, é que o nosso mérito será maior ao conseguirmos perdoar. Vai ser maior ainda. Então é bom que nós avaliemos. Eu devia ter sido tratado daquela maneira? Devia. Porque se não fosse, se não devesse, eu não passaria por aquilo. Se eu não precisasse passar por aquilo, eu não iria passar. Não nos acontece nada, nenhum dissabor ou obstáculo que não possa ser aproveitado na nossa construção de trajetória. Aquela pessoa que nos ofendeu, nosso irmão, é bom lembrar, cruzou o nosso caminho, não sem razão. Ele cruzou o nosso caminho para que nós pudéssemos aproveitar, colocar mais um tijolinho no nosso projeto de desenvolvimento. Não é fácil a caminhada, mas se nós perdermos oportunidades, nós vamos fazer essa caminhada mais espinhosa, mais longa. Nós estamos no planeta de provas e expiações. Nós precisamos também de perdão. Nós precisamos de perdão. Nós precisamos colocar de lado o famoso orgulho, que anda tão grudadinho em nós que às vezes nós mesmos não percebemos que ele está ali do lado de nós. Nós não percebemos, nós não conseguimos identificar e perceber que é ele, é o orgulho, sim, que está presente em determinadas ações que vão prejudicar a nós mesmos. Então, ele vai impedir, muitas vezes, que nós possamos identificar os nossos erros. Nós vamos ficar cegos pelo orgulho. Quando nós conseguimos reconhecer também, não adianta desesperar. Oh, meu Deus, errei, que desespero. Não adianta nada também. Nós precisamos do auto-perdão. Nós precisamos nos compreender, nos conhecer e também nos perdoar. Os passos, né, são esses. Reconhecer, arrepender, reparar e expiar. Se ficamos detidos no arrependimento e na culpa sem ação positiva, sem sermos proativos, nós não vamos chegar a lugar algum.
vamos nos sobrecarregar com um peso absolutamente inútil, com uma mala que a gente não vai conseguir carregar. Nós precisamos sim de uma atitude relativamente rigorosa conosco, no sentido de enxergar com clareza a nossa posição e o que nós devemos fazer. Porque a responsabilidade nossa, né, a responsabilidade é conosco. Nós não podemos mudar o outro, mas nós podemos sim e devemos providenciar a nossa mudança no sentido do amor em nós mesmos. Deus não está com uma listinha fiscalizando o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando, lembra? Ele está dentro de nós. A nossa consciência vai se tranquilizar no processo e nós vamos realizar o que é mais importante para nós, que é o aprendizado, a mudança, a reforma, o sair da zona de conforto. Aquele irmão lá que nos magoa e nos leva ao aprendizado sublime do perdão, da indulgência, da vontade e do envolvimento no bem, está sendo para nós um instrumento de evolução. Nós precisamos nos lembrar que se ele agiu mal, de má fé, com agressividade, ele mesmo está se prejudicando, está cultivando algo de negativo nele mesmo. E aí, então, continuando no nosso texto, Paulo vem nos ensinar, nos dizer duas maneiras de perdoar. Então, o que ele nos mostra, com essas duas maneiras de perdoar, na verdade é uma só. O chamado perdão dos lábios, que ele fala, aquele só superficial, do tipo, ele fez isso comigo, Deus vai castigar, Deus vai fazer justiça, ou aqui se faz, aqui se paga, ou aquela vozinha lá dentro de nós que fala uma coisa tipo, bem feito, quando acontece alguma coisa negativa com aquele irmão que antes nos ofendeu. Isso aí, na verdade, não é perdão. O perdão real é amor, é ato de amor e vem, então, do coração. Como é fácil para nós sentirmos. Quando a gente diz que vem do coração, a gente esquece lá aquele órgão que bate dentro de nós, a gente pensa no amor, na figura, no que o coração figura para nós. Nós temos muito uma infinidade de visões, de textos, de áudios, de vídeos falando sobre perdão. Então, é fácil falar sobre perdão, não é difícil. Para mim é difícil porque sempre para mim é difícil falar, mas eu hei de convir que é muito mais fácil falar sobre perdão do que realmente aprender a perdoar. Mas nós estamos ainda caminhando lentamente. Jesus aqui, na sua caminhada conosco, nos ensinou a perdoar direto, em todas as oportunidades. Então o Evangelho nos orienta de maneira perfeita, como sempre. No capítulo 10 lá do livro Boa Nova, esse livro maravilhoso que analisa as passagens do Evangelho para nós temos Jesus lá nas suas peregrinações, no início das caminhadas com os discípulos. A época era conturbada. Então Jesus era visto como um revolucionário, ele começa a despertar reações dos judeus. Então alguns discípulos tomavam defesa de Jesus e acabavam se sentindo ofendidos, discutindo, e interpelavam o mestre porque o mestre seguia naquela mansuetude, naquela calma, naquela harmonia que só Jesus. Ele, naquela suprema sabedoria, aproveitava então, quando os discípulos vinham interpelá-lo, para dar
de novo, como sempre, as suas lições de amor. Nós vemos aqui um trecho que fala assim, no livro Boa Nova: o que é indispensável é nunca perdermos de vista, Jesus falando, o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Mas mais das vezes, né, quando a gente acha o outro insuportável, ele está fazendo coisas que nós mesmos fazemos e não vemos. Enfim. Temos que perdoar os adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Nesse ponto das suas afirmativas, Pedro atalhou dizendo: mas para perdoar não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele de ovelha? Jesus fala: Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe é confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender. Mas em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal, trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade, o pleno do esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo, e a todo momento precisamos e devemos olvidar, esquecer o mal. O mestre destaca a todo tempo, nesse pequeno trechinho que nós lemos, quantas vezes ele fala no trabalho, no bem. Lembra o Dr. Herman mandando a gente trabalhar, né? Trabalho, trabalho, trabalho. Se estamos empenhados em trabalhar, nós não vamos nos deixar capturar nas redes do ressentimento. Não haverá tempo nem disposição para isso. Do ressentimento, da vontade de vingança, ou mesmo da intenção de vingança. Jesus nos concita o tempo todo a ir além, a doar além, no sentido mesmo da etimologia que nós vimos no início do termo perdoar, perdonare, que como Jesus nos ensinou, não é? Se pedes para caminhar 1000 passos, caminha 2000, se te toma um manto, deixa levar também a túnica, enfim, sempre doar além, sempre doar mais um pouco, é o que Jesus nos ensina. Então, nós vamos sim, na nossa trajetória, chegar a um ponto em que nós não precisaremos perdoar, não precisaremos mais, pela simples razão de que nós não vamos nos ofender. Vamos mesmo esquecer algum ato que contra nós é praticado. Mas até chegar a esse estágio, nós ainda não estamos lá, né? Estamos meio longe ainda. Então, nós vamos começar. Para tudo há um método, para tudo há um amparo, uma ajuda. Então, nós vamos começar exercitando a paciência, exercitando a tolerância, pensando sempre que o ressentimento adoece e que quando nós perdoamos, não nos acompliciamos com o erro. Errado pensar isso. Nós não nos tornamos cúmplices do erro só porque nós perdoamos. O erro não se desfaz. O erro está ali. A ação errada, a ofensa, ou lá o que seja, a injúria, continua. Continua lá com quem foi perdoado. Mas quem exerceu o perdão, quem exerceu a real ação do perdão cristão, limpa a alma, consegue limpar a alma.
Quando nós conseguimos, sim, aí no nosso dia a dia, a menor atitude nesse sentido, uma simples atitude, nós tomamos consciência e conseguimos uma atitude nesse sentido. Repare que a paz nos preenche, a paz que nos atinge é extremamente reconfortante. E é esse alívio que vai nos incentivar a continuar nesse rumo. Primeiro, nós vamos perdoar até por obrigação. Vamos lá, que seja, porque a gente sabe que a lei de Deus é essa. Então, a gente vai, Deus assim determina, a lei de Deus assim determina, então não, eu vou perdoar, porque a lei de Deus é assim e eu tenho que seguir a lei de Deus. Então, com o tempo, isso vai deixar de ser uma obrigação. Isso vai tornar-se natural para nós. Nós vamos então constatar que, como nos ensina Raul Teixeira, o perdão é um fantástico remédio, é um fabuloso remédio. É um bálsamo mesmo para a nossa alma, para nós, espíritos encarnados que somos. Como ele diz, ainda não damos o devido valor ao bem que fazemos a nós mesmos quando nos livramos do peso do ressentimento. O ressentimento pesa e estraga a nossa caminhada, o nosso espírito e também nós espíritos que somos e também esse corpo físico que nós recebemos. Esse perdão que não é perdão, esse perdão dos lábios, é uma aparência só, né? E é claro que não vai enganar a Deus, até porque não engana nem a nossa consciência, não engana os amigos que estão ao nosso lado, não engana os nossos mentores, não engana a ninguém, nem a nós mesmos, né? Porque a nossa consciência está lá apitando. E como diz Paulo no nosso texto, Deus não se contenta com as aparências, porque Ele sonda fundo o nosso coração. E aí o nosso texto se encerra dessa maneira linda. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. Nós vamos chegar lá. Não somos ainda grandes almas, mas nós vamos chegar lá. O rancor sempre é um sinal de baixeza e inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos, olha o trabalho, do que pelas palavras. Meras palavras não têm a profundidade necessária. O importante é o trabalho no bem. Então vamos na nossa trajetória, seguir pedindo a Jesus que nos ajude sempre, que os nossos mentores estejam nos amparando e que nós possamos seguir nesse caminho de autoconhecimento, de autoavaliação e de vontade de aprender a perdoar. Graças a Deus.